Oi, gente, tudo bem? Então, hoje eu vou compartilhar uma pequena mensagem com vocês e a gente vai ler uma passagem que fica lá em 1 Reis, no capítulo 19. A passagem o contexto é a história de Elias, mas o contexto da história de Elias não é importante porque eu vou falar agora. Então, se você quer saber da história de Elias, que é uma história incrível, muito interessante, pegue na sua Bíblia ou vai na internet, que tem Bíblia lá na internet, e lê a história de Elias. Mas eu não vou estar falando da história de Elias agora. Então, eu vou ler a passagem, vai falar de Elias, mas Elias, nesse caso, não é muito importante para nós agora, porque eu vou falar. Então, 1 Reis 19, do versículo 11 até a primeira frase do versículo 14. Vai falar assim: O Senhor Deus disse: Saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso. E depois ele continua falando, mas isso não é importante para nós. O que a gente vê aqui? Claramente tem essa pessoa aqui que para nós não interessa agora quem ele é, o que ele fez, mas tem Elias e ele está esperando Deus falar com ele. Vem um terremoto, vem um vento, vem um fogo e nada de Deus nisso. Mas vem um sussurro e Deus fala. E Elias reconhece que Deus falou nesse sussurro. E o que eu quero dizer com esse Elias que ouve a voz de Deus num sussurro e não num vento, não sei o quê? O que eu quero dizer é que a gente é assim. A gente procura a voz de Deus em ventos estrondosos, em fogos que descem do céu e em terremotos, e uma voz que é assustadora e que vem do nada. É isso que a gente imagina Deus falando com a gente. Muitas vezes, na maioria das vezes, é isso que a gente gostaria que acontecesse. Porém, a verdade é que muitas vezes, quando eu digo muitas vezes, eu digo quase sempre, Deus fala através de um sussurro, igual ele falou aqui para Elias. E Elias reconheceu que Deus estava falando através desse sussurro. E a gente precisa reconhecer que Deus fala através dos sussurros. Mas para a gente poder sequer reconhecer isso, a gente precisa ouvir um sussurro. Mas como é que eu vou ouvir um sussurro? É tão baixo, assim, uma coisa tão suave, igual fala aqui no versículo, que é calmo e suave. Para ouvir um sussurro é muito simples. Você precisa estar em silêncio e no silêncio. O que eu quero dizer com isso? Primeiramente, para ouvir um sussurro, você precisa estar no silêncio. O que significa num lugar silencioso. No seu quarto, sem barulho vindo de qualquer outro lugar, sem telefone tocando, sem qualquer barulho que seja exterior, como os que eu citei agora, ou interior, como os seus pensamentos que ficam falando e remoendo na sua cabeça. Você precisa estar no silêncio, num lugar tanto físico como mental silencioso. Mas além de estar no silêncio, você precisa estar em silêncio. Porque muitas vezes a gente está no silêncio, a gente está no nosso quarto, no nosso lugar secreto, falando com Deus. Mas como eu disse, a gente está falando com Deus. A gente chega, a gente diz: ó, Senhor, me dá, Senhor, obrigado, Senhor, Senhor, Senhor. A gente até diz: Senhor, fale comigo. Mas depois a gente diz em nome de Jesus, amém, e vai embora, vai fazer a nossa vida, vai dormir, vai sei lá o quê. Mas para ouvir esse sussurro, a gente precisa estar no silêncio, no nosso lugar secreto, no nosso quarto, seja onde for o seu lugar, onde você estiver orando, no silêncio. E você precisa estar em silêncio. Você precisa dar tempo e lugar para Deus falar. Você precisa falar para Deus: fale comigo, mas você precisa esperar Ele falar. Você não pode dizer: fale comigo, e
ir embora, fazer outra coisa, estudar, ler um livro, ver uma série. Você precisa falar, fale comigo e ficar esperando ele falar. Então, é isso que essa passagem nos mostra. Deus poderia, ele pode, porque ele é o Deus do impossível. Ele pode falar através de um terremoto, ele pode sim falar através de um fogo, de um vento, mas que nem aqui, na maioria das vezes, ele fala através de sussurros. E para ouvir os sussurros de Deus, para ouvir a voz de Deus, que é um sussurro suave, calmo, a gente precisa estar no silêncio e em silêncio. Então, é isso. Se você quer ouvir a voz de Deus, hoje, amanhã, um dia desses, se você quer ouvir a voz de Deus, tente fazer isso. Tente estar no silêncio, em silêncio, dando tempo, espaço e lugar para Deus falar com você. E eu garanto para você que Deus vai falar com você nesse silêncio. Eu tenho certeza disso, porque Deus, ele fala conosco, ele fala assim, através de sussurros. Então, é isso. Que Deus abençoe vocês. E é isso, beijo.